a gravar neste computador. Me perdoe, gente. Então, boa noite a todos para fazer uma abertura aqui, né? É grata a Ana por ter me convidado a participar e a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, né? Não precisa, não. Pode seguir do onde tu estava falando. Então, gente, aqui, né, você sendo protagonista da sua história e a gente falou um pouquinho sobre se você faz realmente aquilo que você gostaria de fazer. Pessoas são moldadas para o sucesso, você pode decidir o que você quer para a sua vida. E é muito importante essa consideração que a escolha profissional, ela é uma escolha difícil. Envolve vontades, envolve anseios, tanto interno quanto externo. E aí falamos dos alunos, né? A expectativa que os pais muitas vezes colocam no seu filho, o investimento que eles fazem numa graduação. Teve uma cunhada minha, né? A irmã do meu marido, que ela formou vários filhos em direito. O pai é médico e ela tem 4 filhos. Uma psicóloga, uma arquiteta, 2 advogados e um administrador. Ninguém seguiu a profissão do pai. E muitas vezes o pai quer que os filhos sigam a sua profissão. E eu tentei persuadir a Carol de todos os jeitos para ela fazer administração. Quando eu dava aula na administração, queria que ela fosse minha aluna, né? Aí não quis. Aí depois eu queria que ela fizesse psicologia, porque daí eu já estava com uma empresa de consultoria e treinamentos. Eu disse, aí você vai trabalhar comigo, né? Também não quis, mas eu coloquei ela a trabalhar desde os 15 anos de idade, para ir tendo algumas experiências, principalmente na nossa empresa. Aí abriu uma multinacional e eles precisavam de uma pessoa que falasse espanhol, que falasse inglês, e daí uma amiga minha era gerente de RH e disse, tu empresta a Carol aí por 30 dias? Eu disse, empresto, não tem problema. Aí foi lá para a indústria e eu disse assim para ela, filha, que tal tu fazer engenharia? Olha só, você pode morar fora do país, é uma multinacional, olha a oportunidade que você está tendo. Ela ficou 30 dias e daí ela disse, não, o que eu quero fazer mesmo é na área da saúde. E daí fez odonto, se formou e já faz 2 anos aí que ela está formada. Então, completamente diferente daquilo que era a minha expectativa. Só que eu a apoiei, logicamente, né? E ela é super feliz com a profissão dela. Mas, assim, muitas vezes tem pais que querem porque querem que o filho faça. E teve uma situação específica com uma pessoa que eu conheço que fez o filho fazer a faculdade de Direito, fez na PUC, uma universidade caríssima, que a gente sabe que é um investimento, uma faculdade particular, um investimento super alto. E essa pessoa se formou em Direito e no dia do Direito, tá aqui, pai. Agora eu tô indo morar fora do Brasil e foi lá servir mesa, foi limpar restaurante para ter aquela liberdade ou aquele sonho de uma vida diferente. Está até hoje morando lá fora, né? Formado em Direito, gerente regional, tipo um gerente regional de uma cadeia de restaurantes, né? E tá super bem, enfim, mas abandonou completamente o Direito, não serviu para nada, principalmente no exterior, que não tem como regularizar, né? Então, escolhas erradas tornam pessoas frustradas e apáticas, que prejudicam o bom andamento das atividades de grandes grupos e relacionamento com outras pessoas. Eu tenho certeza absoluta que vocês já cruzaram com um profissional na vida e você olhou, putz, essa pessoa não está no lugar certo, né? E eu não digo nem gente formada, eu digo de uma recepcionista com uma cara amarrada, não diz nem bom dia, nem boa tarde, está sempre de mau humor numa empresa. Então, está no lugar errado, né? E por que ninguém diz nada para essa pessoa que ela deve buscar um autoconhecimento, uma autoliderança para decidir o que vai fazer, né? Então, é muito importante entender isso, que escolhas mal feitas, né, fazem com que os profissionais se sintam extremamente frustrados, fracassados. É muito importante você se avaliar em que momento da carreira que você está, porque para cada momento que você vive, você tem uma determinada situação. E para cada situação, você tem ações que precisam e devem ser feitas, né? Então, para transição, o que é transição? Uma mudança de emprego, uma mudança de posição, uma mudança de função. Uma carreira em crise. Às vezes você descarrilhou, faltou foco, faltou motivação, se desconectou com valores, perda de performance. Às vezes, e a gente pega muitos profissionais da geração Y, tá? Que estão aí produzindo no mercado, que descarrilhou a carreira, não souberam gerenciar, não buscaram apoio, não buscaram ajuda, foram demitidos de uma empresa, depois foram para outra, e aí foram buscando empregos no mesmo nível e sempre achando que não tiveram as oportunidades e mudaram muitas vezes de emprego e não conseguiram se colocar, então,
em oportunidades melhores. E esses profissionais estão lá com 30 e poucos anos de idade, com olheiras lá no fundo, sem brilho no olhar, e eu enxergo isso todo dia nas empresas que eu vou. Eu olho para a pessoa e já digo, essa pessoa está com problema, essa pessoa não está bem aqui, né? Então, muitas vezes ela passou por um descarrilhamento na carreira e não conseguiu voltar de volta para o eixo, né? Para entender que o sucesso é a soma de pequenos esforços que você faz todo dia para você atingir o topo. Hoje de manhã eu estava falando aí para o time do Leandro, para o time do Sicredi, que tinha algumas pessoas ali assistindo, que talvez estejam aqui nessa live, porque a Ana aí da região do Sicredi que eu trabalho, eu digo que assim, chegar aqui, gente, não é difícil. O difícil é se manter aqui. O que você precisa fazer para se manter aqui? Hoje à tarde mesmo eu estava fazendo mentoria com uma mentora aí bem reconhecida, super realizada, já atingiu todas as metas profissionais dela, e ela disse, eu preciso de coisa nova. Eu preciso me renovar, eu preciso me reinventar, eu preciso fazer novos cursos. Então, quem está nessa linha de desenvolvimento precisa estar sempre em aprimoramento, porque as coisas mudam muito rapidamente. E se você não cuidar, você descarrilha a carreira, perde o foco, se desconecta, enfim. Bom, gente. Ops. Só um pouquinho que meu celular tocou e já fez conexão com esse negócio aqui e já perdi a tela. Me perdoe. Agora vai. Planejamento, né? Quando você vai abrir um novo negócio, quando você vai se planejar para aposentadoria, quando vai fazer um processo de sucessão ou muitas vezes uma promoção. Quando eu fiz um trabalho em Brasília, faz um tempinho já, uns 2 anos atrás, mais ou menos. Quando eu fiz um trabalho em Brasília, vocês sabem que tem uma cultura bastante diferente, que lá é bastante funcionários públicos, né? E um grupo que estava fazendo um trabalho para apresentar durante o meu curso, eles fizeram um projeto para coaching de carreira para quem estivesse em fase de aposentadoria. Desde o acolhimento daquele profissional que se aposentou, imagina, X de anos trabalhando na mesma empresa e de repente se vê sem nada. Como é que você planeja essa aposentadoria? Pessoas que estavam com 50 e poucos anos de idade. Gente, 50 e poucos anos de idade hoje está na flor da idade. Então, essas pessoas precisam olhar para si, fazer um planejamento para a sua aposentadoria. Processos de sucessão, né, para que outras pessoas possam assumir e até mesmo promoção. O desenvolvimento, se a sua carreira está em desenvolvimento, né? Treinamento de novas habilidades e competências, isso é super importante. Você já tem uma carreira definida, você já está bem, está fazendo o que você gosta, mas você precisa desse aprimoramento constante. E claro que você também pode fazer um trabalho para buscar maior projeção. Muitas vezes buscar ou se candidatar para uma posição mais elevada dentro de uma hierarquia de uma organização, porque é incrível, assim, as pessoas nem sabem se elas conseguem liderar equipes, mas elas adoram ter um cargo de chefia. É incrível, assim, né? E já vi pessoas assumindo cargo de chefia e depois dizerem assim, não gosto disso, eu não consigo lidar com gente, não consigo ter paciência com pessoas, e aí tá ali no meio do furacão, vai abandonar o barco agora, né? Aguenta firme aí até o próximo capítulo, porque aí você quis isso, né? E às vezes as pessoas estão até despreparadas para assumir essas novas posições dentro das organizações. Quando a gente tem a oportunidade de investir na nossa carreira, a gente alavanca o nosso sucesso. Isso é fato, né? Se você investir em algo que você gosta, se você acredita em algo que é o teu diferencial, invista porque vale a pena. Mais cedo ou mais tarde vai dar resultado. Alguns mentores fazem os meus cursos de mentoria e eles dizem o seguinte: nossa, Alessandra, eu não tô ganhando dinheiro ainda com mentoria. Quando é que tu terminou o curso? Mês passado. Nossa, gente, que legal, né? Mês passado. Então, assim, gente, empresa, você é eu, empresa. Nem que seja eu sozinho, é eu, empresa. Eu preciso tratar a mim com o planejamento necessário como se fosse um negócio. Então, qual é a minha proposta de valor para que o meu cliente me compre, que as pessoas queiram me contratar? Qual é o meu diferencial para que as pessoas estejam junto comigo? Então, assim, é olhar para mim, essa autoliderança, esse protagonismo que a Ana fala, que ela fala para os alunos, que fala para o seu grupo também ali, perpassa diretamente para eu entender que eu também preciso administrar o meu negócio. Eu não preciso ter um espaço físico para dizer que aquilo é o meu negócio. Você pode trabalhar home office e você é o seu negócio, o teu capital intelectual é o seu negócio. Eu vejo pessoas que fizeram um curso de coaching há 5 anos atrás
e diziam assim, nossa, olha só, né, eu sou coach e tal. Cara, há 5 anos atrás, se você não se atualizou, eu sinto muito em dizer para você, você já não é mais coach. Você é qualquer coisa menos coach, porque o conhecimento em 5 anos numa universidade, a gente já diz que depois de 5 anos de formado, o teu estudo já não vale muita coisa, porque o mercado se renova, as coisas se reinventam, é por isso que a gente deve continuar em outros estudos, um MBA, especializações em determinada área. Os mentores que fizeram o curso de mentoria comigo, seja online ou presencial, agora já vão estar fazendo o mentoria organizacional para se qualificarem melhor ainda, porque é um passo a mais. E sabe lá Deus o que tem lá na frente? E a gente tem que estar preparado para o que vem lá na frente. Encontrar o nosso propósito, né? Melhorar nossa imagem profissional, que eu falei ali no início da nossa masterclass. Encontrar o nosso propósito, né? O que eu verdadeiramente amo fazer. Eu gosto muito do Simon Sinek, que é um autor que trabalha a liderança, mas ele trabalha muito a descoberta do porquê, né? Descubra o seu porquê, por que você quer o que você quer. Eu gosto também do livro Propósito, do Sri Prembaba, também é um livro, né, muito interessante, que vale a pena ler. É um livro sobre identificar seus valores, saber qual é o caminho profissional que você quer levar e o que te traz feliz. Tem aquele filme muito bacana que é da Julia Roberts, que é Comer, Rezar e Amar, né? Ela estava perdida no propósito dela e ela precisou ver o mundo, experimentar muita coisa para realmente ver o que ia fazer ela feliz, o que deixaria ela feliz. E então isso é bacana, né? Porque quando a gente investe na nossa carreira, a gente aumenta a nossa satisfação pessoal e a nossa satisfação profissional. Frank Parsons traz a seguinte frase, que eu gosto muito dessa frase: se as pessoas se engajarem ativamente na escolha de suas vocações, em vez de deixarem a busca do emprego ao saber do acaso, elas ficarão mais satisfeitas com as suas carreiras, os custos do empregador diminuirão e a eficácia dos funcionários aumentará. Fato. Gente, tem um filme que tem uma cena maravilhosa que se chama Amor Sem Escalas, com o George Clooney. Quando ele faz um processo, ele faz processo de desligamento para empresas, né, que precisam fazer um enxugamento de pessoal. E ele vai fazer um processo de desligamento, chega na frente de um senhor que eu acho que se trabalha numa área financeira, eu acho, de uma organização, e ele falou, né, para a pessoa, enfim, com cuidado, que a pessoa estava demitida, né, que ela estava desligada. E aí esse profissional pegou a carteira e jogou em cima da mesa e disse: o que eu digo para elas? Elas eram as filhas, né? E o bacana foi que esse profissional, que era o ator, ele disse o seguinte: quanto te pagaram para você desistir do teu sonho? Quanto pagaram para ti para você desistir do teu sonho? E foi muito bonito aquilo, porque eles: como assim desistir do meu sonho? Quanto você ganha aqui por ano, né? Isso. Quanto você ganha aqui por ano, né? E daí o cara disse lá X mil dólares por ano. E foi isso? Esse é o preço, então, para você desistir? Como assim? Ele disse assim: você fez curso de gastronomia. Por que agora você não corre atrás do seu sonho, do seu objetivo, do que você realmente quer fazer? Então tem tudo a ver com isso, né? É a gente fazer, e quando a gente faz com amor e faz com vontade, aquilo que a gente realmente está vocacionado para isso, a gente tem aptidão para isso, a vida vai nos mostrando. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Desde criança, eu sempre fui aquela pessoa que escutava. Hoje eu sou a pessoa que fala, né? Eu sempre fui a pessoa que escutava, né? E em vez de brincar com as outras crianças, eu queria estar junto com os adultos para saber o que os adultos estavam falando. E dentro da minha cabecinha, eu ficava fazendo conexões e querendo entender, e ficava me imaginando como é que seria ser adulta, como é que seria ter todas aquelas oportunidades que aquelas pessoas estavam falando. Eu era estranha. Não era à toa que as pessoas me chamavam de ovelha negra da família, né? Ainda bem que eu já superei esse trauma. Até escrevi esses dias no meu Instagram sobre isso. Mas aí depois fui para aula, as pessoas gostavam de confidenciar coisas para mim. Daí eu fui para a faculdade, as pessoas gostavam de conversar comigo e me pediam opiniões. Aí eu fui para as empresas e as pessoas também queriam falar comigo. Então, assim, a minha vocação estava lá atrás, já sendo dita, só que eu não tinha maturidade. Só um pouquinho, gente.
eu não tinha a maturidade para entender o que era essa vocação, faltava conhecimento, faltava apoio, mas eu tenho certeza absoluta, ou não, a gente não sabe, o IC, eu tivesse tido um apoio de um mentor, de um coach, de um professor, alguém que pudesse me dar uma orientação de carreira, talvez eu tivesse encontrado algo que me desse satisfação maior muito antes do que eu encontrei. Mas os caminhos, eles existem para serem seguidos e eu acho que a gente precisa. Eu selecionei um vídeo aqui da Cia de Talentos, que é da Sofia Esteves. Ela é top voice do LinkedIn, essa empresa Cia de Talentos, ela é muito conhecida e trabalha na área de carreira em nível do Brasil, assim, ela é chamada para várias matérias e entrevistas, falando sobre esse tema. Se você não apertou o botão offline da vida de uma vez por todas, a revolução digital tem um papel bem importante na sua vida. Novos jeitos de se conectar com pessoas, informações na palma da mão, profissões inéditas e, claro, vídeos de gatinhos. Toda essa conexão transformou a nossa relação com o trabalho e com as empresas. E com uma nova e conectada geração chegando agora ao mercado de trabalho, muita coisa está em jogo. E quais são os impactos de tudo isso na vida e na carreira dos jovens? Para responder essa questão, a 18ª edição da pesquisa Carreira dos Sonhos do Grupo Companhia de Talentos conversou com 75 mil jovens de todos os cantos do Brasil, gente suficiente para quase lotar um Maracanã. E sabe o que a gente descobriu? Falta confiança. Em tempos de fake news, corrupção, propagandas enganosas e tantas informações duvidosas que circulam por aí, a gente se pergunta, qual é a real? Quando o assunto é carreira, continuamos em busca de verdades. Apenas 37% dos jovens brasileiros acreditam que trabalham em empresas transparentes. E só 22% consideram o discurso delas coerente com as práticas. Sobram informações e faltam certezas. E as pessoas, como ficam? Ansiosas, preocupadas e cansadas. E não são só as que trabalham, não. Jovens que sequer começaram suas carreiras compartilham dos mesmos sentimentos. Basta pensar em trabalho para embarcar num carrossel de emoções. Mas nada disso desanima quem é jovem. 39% consideram a sua experiência atual de trabalho melhor do que imaginavam. 70% acreditam que no futuro será ainda melhor. E para 68%, existe sim uma empresa dos sonhos, onde é possível aprender e fazer o que gosta. E essas são as empresas que transformam o discurso em realidade e geram experiências positivas quando o assunto é carreira. E o que tirar de tudo isso? Somos mágicos, mas especialistas em apontar caminhos. É preciso transformar transparência e honestidade em mais do que apenas um discurso bonito. E oferecer experiências positivas para muito além da remuneração. Criar boas notícias é uma questão de ação. E o mais importante, a hora é agora. Parece difícil, mas não é. A gente jura. Dá uma olhadinha aqui. www.carreira. Então, gente, é incrível, né? Como existem estudos por trás disso e a importância desse direcionamento. E é difícil nas escolas, não tem isso, nas escolas de ensino médio não tem esse direcionamento. Tá faltando muito, né? Nessa questão da educação para que as pessoas possam ter escolhas mais assertivas. Quando a Carol estava terminando o ensino médio, eu fiz uma pequena pesquisinha, quanto que os pais, isso foi em... Ela já está formada há 2 anos, ela levou 7 anos atrás, 7, quase 8 anos atrás, eu fiz uma pesquisa com os pais dos colegas dela. E eu perguntei quanto que já era coach na época, né? Tinha que estar fazendo pesquisa. Quanto que os pais estavam dispostos a investir num programa de mentoria de carreira ou num coach de carreira para os seus filhos. E naquela época, o investimento que eles estavam dispostos a investir era R$3.800. Aí vocês vão dizer assim, será que eu estou disposto a investir isso no meu filho? Bom, quando ela estava cursando a universidade, eu tinha um custo mensal de R$8.000. O que vocês acham? Será que vale a pena eu pagar R$3.800 para ter certeza que ela está no caminho certo? Né? Eu acho que sim. E aí, o que acontece com alguns pais?
eles acham que é desperdício de dinheiro. O Alessandro está aqui, sabe? Tem empresários que têm lá 200 mil reais e não querem pagar 5 mil reais para elaborar um plano de negócio, e daí perdem 195, né? Não perdem só 5, perdem 195 porque não fizeram um plano de negócio. E é isso que acontece muitas vezes com esses filhos que vão para a carreira universitária, muitas vezes sem saber se realmente é aquilo que eles gostam, aquilo que eles querem, e se decepcionam, se frustram. Recentemente eu atendi um rapaz que tinha feito 3 anos e meio de engenharia. 3 anos e meio de engenharia. E aí ele desistiu para fazer administração. E aí o pai disse assim, eu fiquei triste, mas vou fazer o quê? Eu vou apoiar. Depois de 3 anos e meio, a criatura decidiu que não queria mais engenharia. Olha que coisa mais linda. Quando a Carol passou no vestibular de odontologia, eu disse assim, filha, 6 meses para decidir se é isso mesmo que tu quer, tá? Não vai dar para suportar aí 3 anos e depois você começar tudo do zero de novo aí numa outra faculdade, né? Mas graças a Deus ela fez uma boa escolha e continuou. Mas é incrível o número de pessoas insatisfeitas com as suas escolhas. Pessoas que cursaram o curso de engenharia até o final e, na verdade, queriam era fazer arquitetura. Aí, teve uma menina especificamente que me procurou, se formou engenheira porque o pai queria que ela formasse engenheira, mas o que ela gostava era de arquitetura. Aí ela se formou em engenharia e depois ela começou a fazer mentoria comigo, e daí ela começou a fazer as cadeiras que ela precisava dentro da arquitetura para buscar também o diploma de arquiteta, né? E outras pessoas que acham que não precisa de muito para você se desenvolver, para você evoluir. Então a gente entende esses cenários e também compactua com esse momento dos jovens que um apoio é primordial para fazer a diferença. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Tá muito rápido? Hoje eu tô meio acelerada. Aqui, então, agora eu vou falar um pouquinho das diferentes gerações. E cada geração, ela tem uma necessidade diferente. E não tem como a gente falar de carreira sem falar em geração. A gente precisa conhecer o perfil da geração e como elas preferem se capacitar. Então, o nosso momento socioeconômico é um momento histórico e ele está influenciando diretamente no comportamento das pessoas. E automaticamente impacta nas gerações, né? Tem um movimento muito bonito sendo feito, sendo realizado dentro das empresas que se chama mentoria reversa, onde os baby boomers, os profissionais da geração X, os profissionais da Y estão fazendo mentoria reversa com os profissionais que são lá da Z e os millennials e assim por diante, para aprender também com eles. Então, ninguém é tão ignorante que não tenha nada para ensinar e ninguém é tão inteligente que não tenha nada a aprender, né? Então, esse movimento é um movimento bem bonito que está acontecendo em nível do Brasil. Então, a partir de 1940, os baby boomers, 61 geração X, 81 geração Y, é a partir do ano que você nasceu, viu? Aqui eu acho que só tem a partir daqui, mais ou menos, ó. Né? 60, não, tem a partir de 61 aqui, a partir de 61 a geração X, a partir de 81 é Y, a Z é a partir de 96 e a geração Alpha 2010, né? A partir de 2010. É importante dizer que cada geração tem uma característica diferente. Então, os baby boomers, né? Hoje devem estar com 59, 79 anos, um emprego para toda a vida, era o que eles valorizavam, né? Se em 2015 o aparelho mais utilizado era o laptop, desde 2017 passou a ser o smartphone. E redes sociais, ele usa o Facebook e o LinkedIn. Você dificilmente vai encontrar o baby boomer ali no Instagram, no TikTok e assim por diante. Hoje possuem de 59 a 79 e aqui tem algumas características, né? A questão da lealdade, do comprometimento, são competitivos, aprenderam a lidar com os avanços tecnológicos, mas mais de uma forma gerencial, aplicada à mudança de hábito, e utilizam seus aparelhos para fins mais tradicionais, como fazer ligações ou navegar na internet, né? Mais para isso, assim. Como que eles aprendem aqui? O que eles viram, né? Viram a guerra do Vietnã, a explosão do rock and roll, o surgimento da TV em cores. São bastante consumidores inovadores, estão sempre atentos às movimentações do mercado. Na maioria das vezes, estão em cargo de direção, gerência de empresas. Possuem um raciocínio mais pragmático, mais linear, focam na aprendizagem com início, meio e fim, como se fosse a leitura de um livro. Preferem ler e seguir programas de ensino tradicional e, como tiveram contato tardio com a internet, geralmente estabelece uma relação de descoberta dessas novas tecnologias e dão grande importância ao treinamento, principalmente relacionado às tecnologias.
Estratégia de educação, né? Então, como que esse baby boomer aprende? Olha um baby boomer aqui na foto, né? Então, dá para fazer uma mistura com o baby boomer, né? Ele gosta de um modelo mais blended learning, que é uma mistura online e presencial. Pode ser a melhor estratégia para esse grupo. O semipresencial vai proporcionar momentos de leitura, discussão em grupo, mas também vai propor a interação online com o conteúdo. Isso é para baby boomer. Geração X, a partir de 61, né, até 1980, quem nasceu, eu estou aqui nesse meio, não conto qual foi o ano. Hoje possuem de 39 a 58 anos. Tem alguns aqui nessa sala, né? Pode ser que seja só eu, mas eu acho que o Alessandro também está aqui junto comigo, né? Firme e forte ali. Só um minutinho, gente. Vou ver de novo aqui a minha tela. As principais características do mercado do trabalho: gostam de ascensão profissional. Eles usam o desktop, né? Rede social, preferencialmente hoje eles usam Facebook e Instagram. Nós, né? Usamos Facebook e Instagram. Principais características tem a ver com independentes, são bastante empreendedores, um pouco resistentes às mudanças, buscam sempre uma ascensão profissional. A geração equilibrada, que não se precipita para tomar decisões, tiveram que aprender a usar a internet, né? E quando o mundo ainda era mais offline. Eu usei o meu primeiro computador, ele saía nas cores verdinhas, as letras, né? Era o DOS. Quem usou DOS aqui? Só eu acho. Alguém usou DOS aí, gente? Por favor, me socorra. Ninguém. Foi só eu mesmo. Eu fiz meu primeiro, assim, apesar da carinha, né, de 25, meu primeiro curso de informática foi no DOS. Olha só, Ana, que legal. Ana, eu fiz curso de datilografia. Ale. Não tá sozinha não, Ale. Também era ainda das letrinhas azul e DOS. Quando eu comecei a mexer no Windows, não usava o mouse ainda, tudo com tecla de atalho ainda, né? Sim, sim. Nossa, foi muito assim. O tamanho dos computadores, né? A dificuldade era um computador dividido no trabalho para 2, 3 pessoas utilizarem. A gente não tinha, era muito caro, tudo muito caro, né? E as empresas também não investiam. Na época que eu trabalhei na BRF, na Perdigão, eu dividia computador com um colega, assim, quando dava. Um usava e o outro usava. Então precisava de muito mais pessoas, porque pessoas não tinham computadores e automaticamente elas produziam menos, né? E hoje a vida da gente, eu digo, a minha vida profissional tá dentro da minha mochila. Quando eu viajo, a minha mochila não é tão grande assim. Tá tudo ali. E o disquete flexível. Ah, João tá aqui também, o disquete, né? Quando eu vi um pendrive pela primeira vez, eu disse, meu Deus, o que é esse negocinho aqui? Um negocinho desse tamanho. E ainda chegou um supervisor e me disse, gente, sabe o que é isso aqui? Sabe os disquetes que a gente utiliza? Agora eles usam isso aqui. Eu, uau, né? Eu quero um negocinho desses, né? Que era um pendrive, né? Então, acompanhamos todo esse movimento da tecnologia. Então, a gente consegue se identificar bem aqui, né? Vamos ver aqui o que a gente viu. A gente viu, então, o golpe militar de 64, Neil Armstrong pisar na Lua, e ainda tem gente que não acredita, né? Surgimento do computador pessoal, a internet. Olha aqui, ó, computador como é que era, né? Um Macintosh. Quem assistiu Piratas do Vale do Silício é muito interessante, que conta a história do Bill Gates e do Steve Jobs. Muito legal esse filme, Piratas do Vale do Silício. Como que esses jovens da geração X, né? Nós aqui, a gente aprende. A gente se adapta rapidamente às tecnologias, utilizamos recursos tecnológicos, mas prezamos também pelo consumo de informação de forma híbrida, né? Tanto online quanto o livro, né? O cheirinho do livro que a gente fala. Valorizam a flexibilidade e aprendizagem colaborativa com partilha de conteúdo, né? Para que haja, então, esse envolvimento das pessoas por meio de comentários. Essa geração, as estratégias, né, para a educação dessa geração buscam informação, flexibilidade, a possibilidade de atuar de forma colaborativa, com o uso do smartphone, das redes sociais e o incentivo, então, do aprendizado online, que esse novo jeito de pensar que pode ser incorporado em estratégias educacionais. Então, esse tá bem híbrido mesmo, né? Esses profissionais que estão hoje na geração X, eles estão bem adaptados com a tecnologia. Geração Y, ou os millennials, né? Dinheiro não é tudo. Então, nascidos entre 81
em 95, hoje possuem entre 24 e 39 anos. Mercado de trabalho, valorizam as empresas em que trabalham, mas estão sempre buscando oportunidades melhores. Querem ser tratados, então, de igual para igual, no mesmo nível hierárquico. A gente sempre brincava que a geração Y, ela trabalhou 6 meses de empresa e queria estar sentada do lado do presidente, né? Era isso que a gente dizia na época da faculdade, né? Era muito rápido a possibilidade de ascensão, e se não houvesse, eles iam embora, abandonavam, né? E as empresas tinham medo de perder, e daí depois a gente percebeu que eram meio ciganos mesmo a geração, né? Que poucos consolidavam carreira, porque eles ficavam mudando de emprego. Na época, a gente falava que eles iriam mudar de emprego 13 vezes, até os 35 anos de idade, a geração Y. Então, façam as contas aí se vocês são da geração Y. Então, todo tecnológico, Instagram, LinkedIn, dispositivos mobile e laptops. Principais características: autônomos, múltiplas carreiras, são conhecidos pelo potencial inovador, acreditam no trabalho em equipe, são mais informais, mas também bastante imediatistas, facilidade de assumir risco, mas buscam recompensas tangíveis, alta capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem perder o foco. Que aí foi a questão dos fones de ouvido, né? Da permissão para se usar as redes sociais no trabalho, que uma vez bloqueavam e agora não tem mais nem como bloquear isso, né? Porque é natural, ele faz parte do nosso trabalho, as redes sociais. Cresceram, então, com os recursos tecnológicos necessários para poder fazer a alavancagem das suas carreiras, das suas profissões, estão sempre conectados. O que eles viram? O maior desastre atômico, o Chernobyl, a queda do muro de Berlim, o StarTAC, né, da Motorola. Quem teve esse aparelhinho lindo de gira, né, que fecha assim? A popularização da internet. Então, como que eles aprendem, né? Estão acostumados com um grande fluxo de informação. Consomem informações com facilidade e rapidez, gostam de aprender informalmente e possuem um raciocínio linear. Estratégias para a educação. Esses profissionais também valorizam treinamento. Investir em programas de capacitação vai ao encontro das necessidades deles. Excelentes oportunidades para colocar colaboradores juntos, né? Já que os millennials gostam de feedbacks imediatos. Me diz aí como é que eu estou indo. É importante ser criterioso no conteúdo, porque essa geração aprecia conteúdos curtos e objetivos. Aqui a gente falava também que era a geração do copy-cola, na época da faculdade. Não sei se falava ainda, Ana. Já falava sobre isso aí, quando tu começou na universidade. Então, aqui daí já surgiu a questão do design thinking, e aí vai, né? A ideia continua girando em torno da inovação, dos resultados, de novos métodos, a gamificação, simuladores, playful. Então, aí vai várias formas de realidades virtuais. A geração Z, ou os Centennials, né? Nós vamos mudar o mundo. Esse era o lema, né? Então, vamos voltar aqui só para entender o lema de cada uma das gerações, né? A geração Baby Boomer, força de trabalho e dedicação. A geração X, força, foco e aposentadoria. A geração Y, dinheiro não é tudo. Eles queriam era qualidade de vida, trabalhar até os 40 e depois se aposentar. Aí nós temos, então, os Z. Nós vamos mudar o mundo, né? A geração transformadora. Recém-chegados ao mercado, né? Nasceram de 96 e 2010, possuem entre 9 e 23 anos, são realistas, competitivos, trabalham a consciência coletiva, são muito mais cuidadosos com o meio ambiente, sentem necessidade de expor suas opiniões, arriscam, valorizam ações criativas, tecnologia, são considerados mobile, são considerados que se preocupam com o ecossistema como um todo. Aí redes sociais é tudo, né? YouTube, Instagram, Snapchat, redes sociais virtuais, TikTok e dispositivos móveis, né? Muito ágeis no processo de tomada de decisão. Essa geração é uma geração que não gosta de ficar sem ter o que fazer. Ela quer que tenha demanda o tempo todo, porque eles se sentem incomodados. Senão eles vão fazer as coisas que eles gostam. Então o líder precisa ficar muito atento e dar desafios constantemente. O que eles viram, né? O que essa galerinha viu? Nós também vimos. Atentado terrorista ao World Trade Center, internet ficar mobile, disquete ser substituído, então, pelo CD, que foi substituído agora pela nuvem, realidade virtual, realidade aumentada. Como que aprendem, né? Consomem informação principalmente pela forma mobile, né? Pelos smartphones.
Aprendem de formas múltiplas, né? Convergem em diversas plataformas, vários sistemas, possuem raciocínio não linear, preferem conteúdos visuais escritos, né, com vídeos, são autodidatas por serem mais independentes, buscam para si mesmo informações que conhecem e geralmente em vídeos. Por isso que o vídeo está tanto em alta, tá, gente? As pessoas têm que fazer vídeo, porque você tem que pegar também esse público, não só o público que lê, é o público que assiste. Estratégias para a educação, né? O conhecimento, a intuição, o prazer, estão concentrados no toque do polegar, por isso a grande adesão ao celular, tablets e controle remotos. Então, é um fato que a gente ainda não tem a questão das escolas já proporcionarem um tablet, né? E na nossa região, como um todo, nas cidades mais do interior. Mas grandes capitais já têm escolas específicas que eles já recebem o tablet, então o conteúdo é todo virtual, não é novidade, aulas virtuais, a tecnologia é muito mais aproximada, né? Então essa geração é uma geração com muito mais vantagens nesse sentido. Hoje era terça e agora vai ser terça. Eu acho que é o teu, Elis, que está com o áudio aberto. Não? A Laís, eu acho. Deixa eu desativar aqui. Ok. Voltando aqui. Estratégias para educação, né? Então, é muito voltada para a parte da tecnologia, a realidade aumentada. Os centennials, então, preferem consumir informações em pequenas doses, né? Um pouco de cada vez. Os cérebros dessa geração processam informações cada vez mais rápido. A estratégia do microlearning é ideal para eles, pois podem consumir conteúdos como pílulas de conhecimento. Essas aulas masterclasses que a gente faz com conteúdo rico e ao mesmo tempo enxuto, né, que é o microlearning, é a preferência deles, né? Eles aprendem muito rápido, têm uma capacidade de discernimento muito grande. Programas de mentoring, claro, né, iniciando a relação entre colaborador e gestor também são boas alternativas. Gamificação e aí vai. Se eu estiver falando besteira, gente, por favor, me fale. E a geração alfa, né? A geração alfa, esse mundo é meu, os imortais, né? Nascidos depois de 2010, são nossas crianças atuais com até 9 anos. Dispositivos mobiles, interação tangível, rede social preferida, ainda não são totalmente imersos nas redes sociais. Incrível, assim. Instagram, Facebook, eu tenho uma sobrinha, é uma coisa que eles ainda não estão entrando, né? Eles não entendem muito isso, mas eles já... Eu tenho um afilhadinho de 8 meses, vai fazer 9 meses, ele pega o celular na mão e ele faz assim. Não sabe nem para que é, mas ele faz assim. Aí ele fica olhando assim, pega e fica assim, né? Então, assim, ele enxerga o que o adulto está fazendo e ele já vem com a tecnologia na ponta dos dedos, literalmente, né? Espontaneidade, autonomia, muito mimo, né? Essa geração está recebendo, interação desde o nascimento, que são os nativos digitais. O que eles viram, né? A geração está em pleno desenvolvimento, essa geração que está sendo construída agora, consome informações em diversos canais, demandas de vídeo, jogos, aprende de forma horizontal, prezam por um ensino personalizado, feito sob medida, por isso que está se questionando mais as escolas para que elas coloquem atividades extremamente práticas, que é o aprender fazendo, que o adulto gosta muito da andragogia, que é o aprender fazendo, né? Gosta de teoria, mas gosta de colocar em prática, de aprender fazendo. E essas crianças que estão aí em fase de desenvolvimento, já está muito em alta as escolas makers no Brasil, né? Marcenaria, carpintaria, pintura, artes, oficinas de teatro, oficinas de dança, música, tudo isso aí serve para preencher, né, as necessidades que essas criaturinhas estão precisando agora. A filhinha da Ana aí, a filhinha da Elis, né, e várias outras pessoas aqui. Então, apesar de ser a geração com mais acesso à tecnologia, eles também gostam de uma educação híbrida, né? Online e offline, que coloca em prática o cotidiano. Possuem raciocínio não linear, considerando cansativas atividades de aprendizado mais tradicional. Por exemplo, textos que possuem muitas vezes dificuldade para se concentrar em função dos inúmeros estímulos que recebem. Estratégias de educação. Tecnologia para a educação criada especialmente para esses grupos devem favorecer os sentidos, e aí a gente fala lá do nosso curso de comunicação, que são os sistemas representacionais, né? Audição, tato, visão, como que essa
criança aprende, né? Como que esses indivíduozinhos, eles aprendem? Soluções mobile, claro, né? Já fazem parte da sua rotina e são eficientes no aprendizado. É preciso trazer novidades, né, para competir com tudo que ele está buscando, sempre trazendo coisas novas, e é preciso soluções que fogem do convencional. Tem uma escola maker aqui que eles ensinam a fazer aquelas geleiazinhas, né, as geleca de gelatina, e as crianças vão lá, aprendem, fazer a receitinha, se vestem de chefe, com a touquinha do chefe, o aventalzinho, e vão lá aprender a fazer, né? Até aprender a fazer pão, fazer biscoito, essas coisas todas. Eu acho maravilhoso, né? Se você for ver um retorno às raízes, né? Primeiro porque a teoria ela nasceu para explicar a prática, é assim que a gente diz, né? E a gente depois foi muito para a teoria e esqueceu da prática. Então agora a gente está trazendo muito forte a prática, mas vai longe ainda para a gente implementar isso no Brasil como um todo, que a gente tem uma educação que não é das melhores com relação à qualidade. Então, aqui a gente fala do imigrante digital, que são aqueles que aprenderam depois, né, a tecnologia, e o nativo digital. Não é o aprendizado que está mudando, mas as ferramentas que auxiliam no aprendizado. O nativo digital cresceu cercado de tecnologias, que a gente acabou de falar, vê a tecnologia como aliada e não tem medo de utilizá-la, não tem medo de mexer, e se eu perder esse arquivo, se eu bloquear esse sistema, ele não tem medo, ele vai ali e faz, né? Então, é muito interessante a geração Z, e a geração Alpha é muito voltada para isso. Eles colocam a mão mesmo, não importa se tu pagou 10 mil reais do computador, eles vão ali e colocam sem medo do que pode acontecer com aquela máquina. E a gente, meu Deus, esse computador é de 10 mil reais, não deixe essa criatura chegar perto desse computador que ele vai desmontar meu computador. O imigrante digital, Baby Boomer X e Y, a grande maioria de nós aqui está dentro dessa categoria, conheceu a tecnologia tardiamente, por isso precisa se adaptar a ela. Pode ter dificuldade em abandonar antigos métodos por soluções mais digitais e prefere o físico do que o digital. O conflito, né? O conflito maior é conseguir conciliar todas essas gerações, e uma coisa muito interessante que está sendo feito é a mentoria reversa, né? Do jovem ensinando o profissional com mais experiência, principalmente na questão tecnologia, de aplicativos, de smartphones, de como usar e assim por diante, e ao mesmo tempo o profissional mais maduro compartilhando a experiência com os profissionais mais jovens. Eu estou num projeto que é de uma multinacional francesa, onde eu estou formando mentores e fazendo supervisão para esses mentores, para eles fazerem um programa de mentoria. Eles fazem um programa voluntário para jovens que são estagiários dentro de grandes organizações no Brasil, né? Então, um trabalho lindo, assim, que justamente tem a ver com a mentoria reversa, com o apoio através do conhecimento da pessoa mais experiente para o profissional mais jovem. Quem tiver oportunidade, assista aquele filme Um Senhor Estagiário. Esse filme é exatamente isso, assim, é esse modelo que está sendo implementado hoje, onde se muitas vezes, gente, tem empresários no Brasil, empresários que vêm muitas vezes de famílias tradicionais, ou que têm um bom recurso, ou que o negócio fluiu, aconteceu. Eles abrem os negócios, e esses profissionais bem-sucedidos, mas jovens, para ter uma hora, por exemplo, com o Abílio Diniz, com um profissional super bem conceituado, eles pagam até 60 mil reais. Então, a mentoria, para ter um encontro com a pessoa, eles pagam até 60 mil reais para pegar sacadas, né? E é pago por isso. Um dia eu fui para o Rio de Janeiro, e quando eu cheguei lá, eu peguei um motorista de Uber. E ele foi me descrevendo todo o Rio de Janeiro. Adoro conversar com motorista de Uber no Rio de Janeiro. Meu Deus, eles são os guias turísticos, né? E daí ele me perguntou assim, o que tu faz? Bem assim, né? Bem discreto. O que tu faz, Alessandra? Disse, olha, eu faço treinamento, eu faço mentoria, eu faço coach. Ah, tá. Que nem o Ike Batista? Eu disse assim, mas eu nem sabia que o Ike Batista estava fazendo isso. Bem na época ali que o Ike Batista tinha entrado umas furadas ali dentro dos negócios dele, né? Então agora, sim, quebrou ele não quebrou, né? Porque gente rica não quebra nunca, né? Foi isso que ele disse, né? Ele disse assim, hoje então as pessoas estão pagando altos valores para poder ter horas com esses empresários que foram bem-sucedidos ou que são bem-sucedidos, né? Que tem essa experiência. Abílio Diniz, né? E vários outros profissionais ali bem conceituados que eles cobram esses valores, né? A Cris Arcângeles, eu não sei se ela foi no treinamento de vocês, a Gil
quando eu e Kênia demos o líder Coach Woman em São Paulo, que foi a primeira vez quando eu montei o material para fazer esse trabalho, a Cris Arcângeles foi. E para ficar uma tarde, ela cobrou 20 mil reais. Assim, eita, tá bom assim, né? Para ficar uma tarde, ela cobrou 20 mil reais para participar desse projeto, né? Isso é bacana, né? É bacana ver essa profissional. Ontem à noite ela estava fazendo uma live, ela é uma das Shark Tank, né? Do Shark Tank Brasil. E ela estava fazendo uma live, tinha mais de 7 mil pessoas na live dela, né? A Cris Arcângeles, né? Então o pessoal ali do Shark Tank tem uma visibilidade muito grande. E ela lançou agora um programa, não lembro direito qual que é o programa. Já palestrei com ela em vários eventos, assim, e a Cris, assim, as mulheres gostam muito de ver ela, porque ela é super, super bem sucedida, né? Realmente. Enfim, tudo bem até aqui? Tô quase no final, gente. Já vou abrir aí pra gente conversar e bater um papinho, tá? Big Data, inteligência artificial, e depois a Ana vai compartilhar com vocês que são as tecnologias, enfim, as parcerias. Hoje, viva a inteligência artificial, porque é por ela que a gente está aqui agora, né? Quem aqui viveu aquele período no ano 2000 que disse que o mundo ia acabar em 2000 e ia dar um bug tecnológico? Quem passou por isso, né? Todo mundo esperando passar a bendita meia-noite do dia 31 de 1999, né? Para ver o que ia acontecer com os computadores. Será que eu estarei vivo em 2000, né? Então, era algo que dizia, agora eu acho que não pode, ainda ninguém está falando que vai acabar o mundo, né? Apesar de já ter de tudo agora nos últimos tempos. O que vem por aí, né? Se as terminologias do alfabeto grego prosseguirem após a alfa, virão a beta, gama, a delta, né? Irão aparecer gerações lá na segunda metade do século XXI e não há dúvidas de que o avanço tecnológico vai continuar e a mudança comportamental das pessoas também. Nós temos que estar preparados e próximos. Por isso que quando eu recebo um convite para dar uma palestra numa universidade, eu gosto de ir para estar ali. Eu brinco que é o chão de fábrica do professor, né? Quando eu vou dar aula num MBA, quando eu vou dar uma aula numa graduação que alguém me pede, eu vou ali sentir o cheirinho, né? Para saber como é que tá esse povo se comportando, como é que serão os meus futuros clientes, né? Para que a gente realmente mantenha essa jovialidade, para que a gente possa estar adaptado a esse cenário, né? Professores cada vez mais jovens, né? A carinha da Ana ali, de 18 anos, né? Professora. O que vem ainda, né? O que você pode fazer? Planejar, claro, planejar o seu futuro, levar em conta as motivações das pessoas. Então, eu sei que a Ana aplica dentro dos programas de mentoria de carreira dela, o âncoras de carreira, as forças motivadoras, ela aplica o teste de perfil comportamental, porque quanto mais você se conhece, mais você autolidera. E aí você vai poder fazer escolhas mais assertivas. E a tecnologia artificial a inteligência artificial, ela serve para isso. Aliada à tecnologia, ela vem como um acelerador, né? E quanto mais antes a gente buscar esse apoio, melhor para que a gente consiga fazer as escolhas mais assertivas com relação ao nosso futuro, né? Então, a educação do futuro será portátil, personalizada e onipresente, né? Sabemos disso e, claro, a gente está preparado, né? Agora, por que a gente, muitas vezes, a gente não se torna quem a gente quer ser? Voltamos lá às dúvidas do início, né? O medo da mudança, né? A verdade número 1, é muito difícil conseguir fazer mudanças comportamentais significativas. A resistência interna é muito grande, a gente voltar para a zona de conforto que a gente estava antes, ela é muito grande. Mas o mais difícil de tudo, gente, quando você provoca a mudança é manter, né? Quando eu faço mentoria, e aí os meus colegas que são mentores também, que aqui estão, a gente sabe que a maior dificuldade é ele dar continuidade naquilo que ele aprendeu, né? Porque a tendência natural do ser humano, que é o cérebro maldito, né? O que ele quer? Ele quer guardar energia. Então ele guarda energia, ele faz você voltar para aquela zona de conforto, que é no automático. Quando a gente desenvolve um aprendizado, a gente está no automático. Então, o nosso cérebro ele não colabora muito com a gente quando se trata de mudança de hábito, de mudança de postura e comportamento. Você tem que ser mais forte que a sua mente, senão ela te domina. A verdade número 2, ninguém consegue nos fazer mudar a menos que a gente realmente queira, né? Não tem receita de bolo, não tem água com guaraná, não tem nada disso, não tem bolo pronto. É você querer de verdade. É muito importante que tenha um plano, né? Se você não sabe, busque alguém para te ajudar a construir um plano de carreira. Todo trabalho que eleva o ser humano possui dignidade e importância e deve ser feito com meticulosa excelência. Lembra o Zé da Pipoca, que ficou famoso no Brasil inteiro vendendo pipoca?
as pipocas, com todo o processo de biossegurança, ele servia com luva, e tem várias matérias sobre isso na questão do empreendedorismo, que era o Zé da Pipoca, né? Um plano de carreira ajudará você para quê, né? Adequar seu propósito pessoal com a vida profissional, com a família, em ser empreendedor, descobrir e compreender quem você realmente é para se autoliderar, identifica e clarifica o que você mais deseja, cria e desenvolve estratégia de como você vai fazer para atingir os seus objetivos. Agora, gente, já que vocês viram a importância de um planejamento de carreira, né? É muito interessante que a pessoa se permita, né? Assumir proativamente o controle da sua carreira. E fim de papo. Para que você, então, consiga alcançar os objetivos tanto pessoais quanto profissionais. O plano, ele também vai permitir que você saiba onde você está e onde você quer chegar. E quando você quer chegar de novo. Eu cheguei aqui, daqui, agora, para onde você vai, né? Então, quando eu estava em sala de aula lá em São Paulo, dando aula, eu dizia assim, eu vou ser palestrante internacional, vou dar treinamento fora do Brasil. E isso já aconteceu, está acontecendo. Agora, mês de setembro, eu tenho um congresso online, né? Não vou poder ir presencial, mas um congresso online na Argentina, que eu vou falar sobre inteligência emocional. Eu tinha uma turma programada em Portugal. Então, assim, hoje, quando a gente atinge um patamar, a gente quer outro, né? Então, estou aqui, como que eu faço para me manter? Senão, outra pessoa passa, né? E você tem que estar atento ao que acontece na tua trajetória. Então, se você quer ajustar a sua carreira, o que você deve fazer? Mão na massa. Simples assim, né? Comece a escrever. Escreva onde você quer chegar, que é a sua visão. Determine prazo. Liste as ações que você precisa fazer, quais estratégias você irá precisar, que recursos e o conselho mais importante que você vai receber. Tenha um mentor. Tony Robbins, que é o maior coach que já existiu nesse mundo, né? Super famoso, coach, mentor, estrategista de carreira, de sucesso, de negócios. Ele disse que o conselho mais importante que ele recebeu na vida foi: tenha um mentor. É alguém que vai olhar para você e vai te questionar e, além disso, vai te ajudar a encurtar o caminho. Refletir e encurtar o caminho. Vai acelerar a tua carreira para atingir o resultado. E aqui uma dica final, né? Lembre que seu plano de carreira somente será efetivo na medida em que você mantiver o mesmo no controle. Não adianta fazer o plano e colocar na gaveta. E principalmente acredite em você. Acredite que você é capaz. O nosso cérebro não sabe a diferença do real do imaginário. E se você der insights para ele mostrar o que você é capaz de fazer, ele vai fazer teu corpo funcionar como? 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high. Já viram avestruz voar? Tá maluco esse cara? Que é isso? Tá maluco? E ele continua, ó. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. I'm a rocket man, burning out without ever. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Sua carreira, gente, é muito importante. Nada melhor do que investir no negócio mais importante da sua vida. Você. Que tal esse vídeo, gente? Maravilhoso, né? Meu Deus, ele é fantástico, assim. E se um avestruz pode voar, o que você não pode fazer, gente? O que você não pode fazer? Você pode fazer o que você quiser.
Seja determinado, tenha força de vontade, ouse, planeje essa mudança, né? Queira de verdade. E se for preciso usar um óculos de realidade aumentada, bota o óculos de realidade aumentada, mas vai lá e acredita em você. Você quer ser uma palestrante renomada? Te imagine no palco com 2, 3 mil pessoas. E isso vai acontecer para você. Quer dar aula fora do Brasil? Te movimenta? Vai acontecer. Você só precisa querer de verdade. E aí eu pergunto, o quanto você quer querer aquilo que você diz que você quer? De 0 a 100, quanto? 90. É o suficiente para você atingir o seu objetivo? Acredite em você, seja inconformado com o status quo, né? E rode aí pelo mundo, né? Porque o céu é o limite para aquelas pessoas que acreditam que podem. Muitas pessoas dão desculpas que não falam inglês, outras disseram que os pais não investiram no estudo, outros disseram que não tiveram oportunidades. Engraçado que eu todo dia estou na rua e todo dia tenho oportunidade. Tem oportunidade de trabalho, tem oportunidade de negócio, tem oportunidade na crise, tem oportunidade aqui em sala de aula junto com vocês, com 33 pessoas aqui junto comigo. Esse universo é cheio de oportunidades, gente. É maravilhoso. Agora você precisa buscar essas oportunidades. Você precisa planejar onde eu estou hoje para saber onde eu quero chegar. E aí voa, gente. Dá uma de avestruz. E se alguém perguntar para vocês, avestruz não voa. Mentira! Avestruz voa também. Né? E se a avestruz voa, eu também voo, né? E faz a coisa acontecer. Legal, pessoal? Gostaram? Ana, contigo agora. Muito bacana, Ali, assim. Eu gostei muito desse resgate das gerações que tu trouxe, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus mentorados também, né? Que no começo a gente tende a trabalhar muito e ganhar pouco, né? Mas isso é uma metáfora, assim, uma forma de falar, porque nós precisamos construir essa experiência toda, né? Que tu falavas que vem da universidade, dos estudos formais e informais que nós buscamos ao longo da nossa carreira, vendo trabalhar com diversas pessoas, né? E da diversidade mesmo, de experiências diferentes, idades diferentes, formações diferentes, que só o mercado de trabalho nos proporciona isso, né? E aí eu vou iniciar aqui as perguntas, né? Fazendo uma em relação a essas gerações, assim. Hoje a gente tem aí, tanto para quem lidera, para quem tem aí, orienta, né, a geração Y e Z aí, que são os atuais desafios dos gestores, né, de entender. Hoje representam quase 70% da força de trabalho, essas duas gerações, né, que estão aí, não são mais os jovens que estão por vir, eles estão trabalhando, né, e aí o desafio que é para as empresas tanto manterem, né, engajarem esses profissionais em seus quadros de trabalho, porque eles tendem a permanecer nas empresas em média 2 anos, né? 2 anos e meio é a média que um jovem da geração Y e Z permanece numa mesma empresa. E aí eu queria abordar 2 aspectos, assim, nesse sentido que tu falasse, tendo em vista todas as experiências que tu tem nas empresas, o quanto isso é positivo e o quanto isso é negativo para o profissional, né? Essa troca de empresa, essa mudança constante, essa busca, né, por algo que de fato o motive. E do outro lado, de que forma as empresas podem, qual é o papel da empresa nessa construção da carreira do profissional atualmente, né? Nós falamos muito da importância da autoliderança, mas a importância também da empresa dar esse espaço para o profissional se desenvolver. Eu acredito que hoje nós temos esse... a gente diz que as pessoas pulam muito de emprego, né? O termo que as empresas utilizam quando olham um currículo, que as pessoas ficam um pouco. Eu acho que não é tão positivo porque você não consolida a carreira. Se você quer se tornar um líder, você precisa pelo menos ficar uns 2 anos numa empresa e ali você já subiu um degrau na carreira. O teu próximo trabalho, um profissional que é mentorado por alguém, a pessoa vai dizer assim, olha, aguenta mais 6 meses para consolidar pelo menos 2 anos e você vai planejar esse processo de transição para o teu próximo cargo, mas que seja um degrau acima. Você vai sempre subindo. E o que acontece com essa geração, muitas vezes, ela troca 6 por meia dúzia.
6 por meia dúzia, 6 por meia dúzia. E aí passou 10 anos trocando 6 por meia dúzia. E aí ele se torna aquele profissional mediano, que ele nunca vai chegar a um cargo enorme dentro de uma organização, porque ele sempre foi fazendo isso e ele vai criando um rótulo, aquilo que a gente falou ali no início, né? O rótulo daquele profissional. Então, sempre eu orientei os meus alunos da faculdade, dos MBAs, assim, ó, só saia para dar um passo a mais. Ontem eu divulguei uma vaga para gerente de RH para uma empresa e teve uma pessoa que saiu faz pouco tempo de uma empresa aqui de Passo Fundo e ela me chamou. Ali tem uma vaga de gerente de RH aqui para Passo Fundo e ela sempre me pergunta, porque ela saiu daqui e foi para uma empresa muito boa também, de um outro segmento que ela está aprendendo. E eu disse assim, faz 6 meses que ela tá lá. Tu já tá querendo sair? Não, é porque essa empresa, ela tem algumas dificuldades e tal. E eu disse assim, olha, vou te dizer, essa oportunidade não é para você. Faz 6 meses que você se mudou, fica mais um pouco, segura aí, para que depois, quando você for, você já vai para uma vaga maior, né? Então, assim, se você tem alguém que você pode buscar ajuda, que essa pessoa possa te orientar, falando isso para os profissionais, realmente buscar alguém que você respeite, que você considere. Então, essa menina foi aluna minha na faculdade. Então, me segue aí há um tempo. Então, eu sou mentora dela de carreira. Mesmo nem ela me contratando como mentora, né? Ainda tem essas questões. Então, eu digo o seguinte, se você quer construir uma carreira, consolide o conhecimento. A gente passa, assim, 3 meses a gente aprende a função, 6 meses a gente faz direito, 1 ano a gente sabe, 2 anos a gente consolida o conhecimento. Daí tá no momento de ou você ser promovido, e se você se destacou mais, ou você migrar para uma outra empresa, mas que te dê novas oportunidades. A transição de uma empresa para outra é olhar qual a empresa que eu vou fazer essa transição. Não adianta eu trocar uma empresa mais ou menos por outra mais ou menos. Então, se tu está numa mais ou menos, você tem que ir para uma melhor, não desqualificando as empresas, mas você tem que dar um salto nesse sentido. É um degrau para cada momento, né? Então, isso é fundamental. Então, para os jovens, eu digo sempre, tenham calma e tenham paciência, que 2 anos passa rápido. A gente já faz quase 1 ano que a gente está no meio desse Covid aqui e a gente já está indo lá para o final do ano. Praticamente a gente já está com tudo programado até o final do ano, que sabe que não vai acontecer nada. Então passa muito rápido. Então tem um pouquinho de calma para consolidar essa carreira, para você construir um currículo mais sólido. Currículos mais sólidos, eles têm sim um valor maior para as empresas. Isso é fato, as empresas olham isso. Ao mesmo tempo, nas empresas que eu trabalho, a gente trabalha muito essa questão de compreender e entender como que aquelas gerações funcionam. Desde o programa de desenvolvimento de talentos, é construir um programa de desenvolvimento de talentos para encaixar essas pessoas que querem ter oportunidades, que elas já enxergam que aquilo ali vai ser desafiador e elas vão se encaixar em alguma etapa da carreira. Sicredi, Leandro está aqui, né? Ele participa do programa de desenvolvimento de gestores para assumir uma futura gerência. A gente está no 3º ano consecutivo, qualificando os talentos para eles se tornarem gerentes. A Vivo está fazendo isso, o Zafari está fazendo isso. Então, a gente está fazendo isso para dar oportunidade para as pessoas ficarem mais. Então, é papel também da empresa gerar opções para que esse profissional não se desmotive, não desanime. E se ele está dando o melhor de si, e ele possa ter a oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar com a X, né? Eu tenho que trabalhar com o baby boomer, que não é mais a realidade dele, que é diferente o cenário. E, às vezes, esses gestores precisam entrar para programas de mentoria para mudar mindset. E se colocar à disposição, se colocar para ajudar. E é aí que eu trago o exemplo do filme O Estagiário. Ele é fantástico, porque ele faz exatamente isso. Ele trabalha como estagiário para uma jovem executiva dona de uma empresa. E ele ajuda ela a perceber o grande talento que ela tem. E ela aprende a valorizar e reconhecer o conhecimento e a experiência que ele tem e pode contribuir com ela. Então, eu acho que as gerações elas precisam conversar mais. Papo aberto com as pessoas que trabalham, dá oportunidade, você é um diretor, dá oportunidade para o teu colaborador sentar contigo e dar um conselho para ele, não precisa fazer mentoria, mas dá um conselho do que vai funcionar, do que vai dar certo, como foi a sua história, compartilha com ele, e isso se torna realmente inspirador para os profissionais, porque eles enxergam que para se tornar a pessoa que aquele profissional é hoje, teve uma caminhada, né? Teve sapos que precisaram ser engolidos, teve abrir mão de si em prol da empresa, teve senso de dono, empreendedorismo, tudo isso que faz parte de um profissional de alta performance. Respondi, será? Perfeito. Eu
Eu concordo contigo, assim, eu acho que durante a construção da nossa carreira, a gente tem que entender que vão ter momentos não tão prazerosos assim, né? Quando a gente fala em buscar qualidade de vida, em algo que nos satisfaça, em algo que a gente, nosso propósito, né? Para alcançar esse propósito, vão ter momentos em que não vão ser só de flores, de fato, né? Vão ter espinhos aí pelo caminho que a gente vai ter que saber superar, que é a resiliência que a Suzy traz aqui, né? Que muitos profissionais, talvez mais jovens, né? Mas eu acho que independente da idade aqui, né? Da geração, tem que entender isso, né? Que vão ter momentos mais prazerosos, sim, mas também vão ter aqueles momentos que nós vamos ter que aprender a superar, né? E concordo muito, muito nisso, assim. E outra questão que eu sempre, que para mim, enquanto analítica, né, enquanto perfil extremamente analítico, é traçar um objetivo, mas saber que essa rota ela vai ter alguns desvios, né? Que esse planejamento ele é flexível, sim, e que oportunidades ainda melhores podem surgir pelo caminho, né? Levando em conta tudo isso que tu traz, assim, de respeitar o tempo de aprendizado, né? E ficar na empresa, mas que também um planejamento ele não precisa ser estático, né? Ele pode sim ser, ele precisa ser flexível. As mudanças elas vão acontecer, mas tem aquela máxima que a gente fala que é melhor estar preparado e não ter nenhuma oportunidade do que ter uma oportunidade e não estar preparado para ela, né? Então essa preparação ela é fundamental. Fantástico, Ali. Aqui tem o Marcelo, é meu aluno, né? Um daqueles alunos que se destacam na sala de aula. Ele disse, né? Ele está no primeiro semestre, tem acompanhado muito, assim, o grupo do Telegram, tem compartilhado comigo algumas questões da vida profissional dele também. E ele diz, eu acho muito importante planejamento e carreira. Eu tenho apenas 18 anos, mas tenho muito foco na área financeira. Desde o momento que escolhi a graduação em Ciências Contábeis, consegui um estágio em um banco e estou muito feliz com a oportunidade. Muito obrigada, Alessandra e Ana, pela oportunidade, né? O quanto é bacana aí ver um jovem aí já motivado, né, nesse sentido. E aí eu queria abrir aqui para os demais, né, que tenham alguma colocação, queiram contribuir, fazer perguntas, fiquem à vontade. Vai, Renata. Já vi que você abriu o microfone aí. Eu esperei um pouquinho para ver se alguém ia falar. Sem timidez, vai lá. Então, boa noite. Gostei pra caramba, né, do conteúdo, muito, muito importante. E a minha dúvida é com relação, assim, por exemplo, a gente está nesse cenário de incerteza, né, por conta da situação do Covid. Algumas coisas parecem que vão voltar ao normal, outras não, e etc. E com isso, a carreira profissional de muita gente ficou estacionada. As pessoas não sabem como é que elas vão voltar para os seus ambientes de trabalho, né? O que elas vão encontrar? Alguns já tiveram notificações recebendo por e-mail, desligamento, ou as mudanças que foram feitas. E, assim, como é que a pessoa pode pensar numa autogestão, numa autoliderança, em comportamentos, né, que ela, de repente, vem desenvolvendo durante esse período, diante de um cenário tão incerto? Renata, excelente a tua pergunta, maravilhosa como sempre, né? Gente, se você tem um planejamento, é só um atraso, tá? Agora, o que a gente vai encontrar, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. O cenário já tem se desenhado bastante, né? Uma cultura forte de home office, jornadas flexíveis, você vai poder trabalhar menos horas durante o dia, que era tudo que o brasileiro queria. Eu digo isso para vocês porque eu trabalho muito em empresa, trabalhar menos, poder se dividir em 2 empregos muitas vezes para conviver em áreas diferentes. Eu digo para vocês, isso é ótimo, porque cada pouco eu tô com uma empresa diferente, para mim isso aí é um aprendizado contínuo, né? Grande maioria das empresas já voltaram, né? Eu sei que no Rio de Janeiro é um pouquinho diferente, mas a grande maioria das empresas já voltaram. Eu digo para vocês assim, a minha empresa só não voltou com os treinamentos presenciais, o resto a gente está fazendo tudo, tá rodando, tá andando, né? Então, se você tem um planejamento, só foi uma pausa. Continua no teu planejamento e ao mesmo tempo você espera um pouquinho que as coisas vão voltar ao normal, ao novo normal, na verdade, ao normal nunca, né? Porque a gente vai ter essa diversidade. Por exemplo, curso você vai ter mais opções, em vez de o online ou presencial, a gente vai ter o híbrido.
que é o que a gente está fazendo aqui, online, ao vivo, né? E às vezes tu vai poder encontrar com as pessoas. Então, a gente vai ter mais escolhas. A tecnologia teve que acelerar para poder vir e tomar conta de tudo isso. Empresas investiram e vão investir mais em tecnologia para ter menos pessoas para contratar. O emprego formal vai ser cada vez menos uma ciência exata, né? Já começou desde do movimento da reforma trabalhista, que eu achei que para os empresários foi excelente, e eu acho que para as pessoas também, para elas se comprometerem um pouco mais e terem um pouco mais de responsabilidade com as coisas que elas precisam estar fazendo. Então, eu acho que isso foi muito bom. E eu acho que a flexibilização de tarefas, de atividades, tudo isso. Agora, se você tem um planejamento, tu pode seguir. Não vai desaparecer aquilo que você tinha. Só que você precisa olhar se de repente não tem que replanejar algumas coisas, que foi o que a Ana falou, né? Então, eu, por exemplo, eu viajava toda semana. Toda semana minha mala tá com poli guardada dentro do armário, porque faz desde fevereiro que eu não viajo mais, mas não viajo nem para uma cidadezinha ali, pequenininha, pertinho, né? Não viajo. Então, assim, eu precisei me reinventar, só que talvez eu não volte para o mesmo formato de trabalho que eu tinha antes. Talvez eu goste muito desse novo formato, que me dá mais qualidade de vida, que eu fico mais em casa. Então, eu acho que é o momento de repensar, de ver como que você pode fazer o seu propósito acontecer de diversas formas. Ter alternativas, né? Alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3. E qualquer coisa faz que nem aquelas charges das piadinhas que tem no Instagram, né? O que você estava fazendo durante esse ano? Eu estava em isolamento, literalmente, né? Porque eu acredito assim, as empresas vão ser compreensivas com relação a isso. Se você perdeu o emprego, que uma vez, nossa, perdi o emprego, olha que chato, fui demitido. Por que será que foi demitido? Aquela frescura lá que tem, né? Uma pessoa que não deu certo numa empresa não significa que não vai ser excelente numa outra empresa. Isso é fato. Porque talvez a cultura não tenha funcionado de forma adequada para aquela pessoa. Então, eu acho que as empresas vão ser condescendentes com isso, vão ser menos impositivas em alguns critérios, vão considerar esse momento, porque elas também estão passando por isso. Emprego, eu tenho certeza que a gente vai passar por uma crise muito grande. Então, dizer para quem tem emprego agarrar, e quem já pediu as contas, né, que vai definir aí uma profissão diferente, agora se vira nos 30. Dá seus pulos, dá seus saltos, né? Porque assim, o online está muito forte, a gente tem que ir para o online, a gente precisa acreditar, a gente vai para outras soluções, a gente vai gerando autoridade, vai entrando em grupos, vai participando de grupos e aí vai consolidando tudo isso, né? Então, é um novo normal. E a gente vai ver o que vai acontecer em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, enfim, tem coisas que só vão voltar em 2021. Aí. Então, não temos todas as respostas ainda, né? Assim, compartilhando um pouquinho do que eu vivenciei, assim, Renata, o setor educacional, né, ele passa por uma crise já há alguns anos, então, desde o final de 2015, mais ou menos, né, que as universidades, elas vêm se reinventando, mas especificamente demissões em massa, assim, a gente viu muito no final de 2018 ali, né? E eu vivenciei muito isso e foi então que deu esse estalo, meu Deus, eu dediquei a minha vida inteira a uma única empresa e amanhã eu posso não ter outra opção, né? Eu posso não ter essa, e aí eu acho que tá fundamental nisso que a Ali fala do pensar no plano B, no C, no D, né? O que competências eu tenho aí, tá? O autoconhecimento, né? Entender quais são os meus potenciais, em que outras áreas eu posso trabalhar dentro daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço, o que eu posso fazer para me desenvolver, para que eu acho que o foco tá em manter a empregabilidade, né? O que é manter esse potencial de ser contratada, porque pessoas boas as empresas sempre vão precisar. Né? Por mais que passe aí, passaremos de fato por um momento difícil em relação a contratações, né? Mas no momento em que da retomada, né, as empresas elas vão buscar por profissionais e aí o mercado vai estar favorável para as empresas nesse sentido, né, em buscar profissionais qualificados. Então, em termos de autoliderança, eu acho que está muito focado nisso, assim, em ter estar preparado para as oportunidades que podem surgir e entender que oportunidades são essas que eu posso agarrar, né? E aproveitar para se qualificar, né? É o momento da qualificação. Isso aí. Sim, olha quanta coisa, né, que aconteceu agora na quarentena, quanta oportunidade gratuita e conteúdos maravilhosos a gente tá tendo acesso
E com certeza, que vem muito ao encontro aqui do que a Michelle fala também, da importância de analisar o contexto, de ter um mentor do teu lado para te direcionar, né, e qual caminho seguir. Eu procurei a Ali, né, tem aqui outros colegas aqui, até quero agradecer a Lorena, a Sinara, a Damiano, a Elisa, a Giovana, a Suzy, que estão aí, né, Tá todo mundo aqui. todo mundo, né, todo mundo veio prestigiar, e que o mentor, de fato, te ajuda nesse direcionamento, né? Eu lembro, aqui olhando para o Leandro, né, que trabalha ali no Sicredi, assim, eu tenho estudado muito também o futuro do trabalho, porque isso me angustia um pouquinho, nessa questão tecnológica que a Ali fala, de entender. Eu acho que o foco está nisso, assim, entender, né, o que pode acontecer para eu estar preparado quando chegar. Eu citei aqui a questão do Sicredi, tendo em vista que os bancos também vão passar por uma transformação digital muito grande, né, nos próximos anos. E aí fica aquela angústia, será que eu vou ter oportunidade ainda? Né? E aí cada vez mais a gente percebe a questão da preparação, da importância de antever, né, do planejamento, de estar aí preparado para o que está por vir. Conhecer o que está por vir diminui também essa ansiedade e eu consigo me preparar melhor. Esse é o meu entendimento, pelo menos, né? O que vocês pensam sobre isso? Perfeito, perfeito. O Leandro tinha aberto o microfone aí, Leandro. Isso, até para comentar, vocês vêm falando em relação à velocidade, algumas questões realmente atrasou, né? Eu vou falar mais em relação ao Sicredi, por exemplo, a questão da abertura de novas agências, né? Mas isso vai atrasar em questão de 3 meses, um semestre, né? Mas, por outro lado, acelerou muitos processos. A parte digital, a aproximação virtual, tudo isso acelerou. Era o que nós vínhamos trabalhando, vínhamos procurando, mas iria acontecer de uma forma mais gradativa, com uma certa resistência. E agora, com a questão da pandemia, fez com que nós acelerássemos ou fôssemos obrigados a adotar medidas diferentes que seriam adotadas um pouco mais para frente. Então, realmente acelerou o processo. E como profissional, fez com que nesses momentos aí de alguma parada, vou dizer o meu lado, né, vi que eu teria que acelerar o meu processo de autoliderança, de desenvolvimento de liderança. Então, fez com que até eu procurei a Alessandra para nós termos esse trabalho em conjunto aí, para poder estar acelerando o meu desenvolvimento, em virtude das oportunidades que vão surgir no mercado, né, no mercado de trabalho de forma geral, porque as empresas têm que estar olhando a isso, e todas estão, né, e vendo trazer novos segmentos, novos focos, novas atitudes, e de uma forma mais imediata, para minimizar os impactos que possam ter sido gerados econômicos e financeiros. Então, isso os profissionais têm que estar atentos, que querem continuar na empresa que estão, ou aqueles que querem buscar algo novo e aproveitar essas oportunidades que vão surgir. Então, eu acredito, como a Alessandra comentou, vai ter uma crise grande de emprego, né? Muitas pessoas se desligando, que é uma questão, a maioria das empresas, por exemplo, o Sicredi não desliga ninguém. É as pessoas que se desligam, porque elas não se preparam, não buscam estar aptas a continuar com os desafios que são propostos cotidianamente, porque os desafios são diários, né, e as mudanças são muito rápidas. Então, tem que estar sendo um profissional preparado para isso. Então, a velocidade do profissional tem que ser cada vez maior. Tem que estar sempre na frente, né? É isso que eu falo para os meus, né? Para os meus mentorados aí. Então, tá bom, tá todo mundo aqui. Qual é o passo lá na frente que você está? Onde é que você está? Você tem que estar lá na frente. Porque se você quiser estar ditando tendência, você precisa estar na frente, né? E o Leandro sabe disso. Tô sempre falando para todos. Hoje de manhã também eu fiz um treinamento para o pessoal do Sicredi, né? Que o Leandro também faz parte. E a gente falou muito disso. A gente falou de mudança e de se antecipar, né? Porque senão se fica para trás mesmo, né? Eu conheço pessoas que me procuram hoje, que estudaram comigo no passado e que estagnaram, né, a sua carreira e hoje se arrependem de não ter continuado buscando coisas novas, enfim. Né? Mas cada um faz a sua escolha, né? E a gente também precisa respeitar e honrar a história de cada um. Cada um tem o seu momento. Bacana. Ale, eu queria ratificar, né, a importância do mentor de carreira. Eu que vivenciei 25 anos do mundo corporativo, não tive a oportunidade de conhecer sobre, né, e quando você falou que
trocar 6 por meia dúzia, né? Eu olhei para trás e eu vi que em alguns momentos isso aconteceu na minha vida por falta desse conhecimento, desse profissional, né? E também que antes da gente se colocar do tipo, eu quero aquela vaga, eu quero ser isso, a gente precisa de fato estudar, né, as nossas âncoras de carreira, as nossas forças motivadoras, as nossas habilidades, para que a gente entenda, como quando a Alê falou, eu quero ser líder de equipe, mas eu quero mais estar no cargo de gestão, eu não tenho perfil para liderar, porque isso pode causar uma frustração na pessoa, né? Então, essa também é a importância de o mentor te ajudar com que você conheça suas habilidades, né? E mesmo que seja de fato aquilo que você queira, se você não tem essas habilidades, ele vai poder te proporcionar através de alguns testes, né? Do que você desenvolva essa habilidade, né? Para que de fato você entenda se é isso mesmo que você quer para a sua vida, para ser feliz, não para se frustrar. Né? É verdade. Porque a gente pode ser feliz e ganhar bem também, né? Isso não faz mal para ninguém, eu sempre digo, né? Pode ser feliz fazendo o que você gosta, se você ganhar, então é uma consequência, né? O resultado ele vem e a gente vai estar com certeza muito feliz no que vai estar fazendo. Excelente, excelente, Elis. Muito boa a tua consideração. Vamos então encaminhar aí para a última pergunta, a última colocação, que alguém, beijinho, a Ali também está aí trabalhando. A Bianca que também chegou entrou. agora. Quem tiver mais alguma consideração a fazer, a Ali também trabalhou aí 3 turnos de Ali, né? Fechando o terceiro turno aí, a gente vai encaminhando. Mas bem bom. Fiquem à vontade, gente. E também, se não quiserem fazer aqui a pergunta, depois me mandem um direct, né? Pelo Insta, pelo Face. Eu sou da X, então eu tenho Insta, tenho Face, tenho LinkedIn, tenho TikTok, mas não uso, tá? Até fiz o TikTok lá, mas não uso. Então, tem as redes sociais aí pra gente ter acesso, né? Nos grupos mesmo. Tô lá no grupo da Ana, né? Participem aí desses projetos, dessas masterclasses que a Ana está organizando, que com certeza aí tem bastante conhecimento aí para ser compartilhado. Muito grata pela oportunidade de estar com cada um de vocês aqui. Para mim sempre é um prazer estar junto e trocando ideias. Então, muito feliz sempre, né? Mesmo um pouquinho cansada, mas muito feliz, pode ter certeza absoluta. Muito bem, eu só quero destacar então, para encerrar, aí, os principais pontos que a gente trabalhou nessa noite, né? A importância da autoliderança, que na prática é o direcionamento, então, da nossa carreira, saber onde a gente quer chegar, estabelecer metas e objetivos, né? Ter essa mentalidade protagonista, e a Ali começou falando, né? Você é protagonista da sua carreira, eu acho que essa é a grande questão aqui que nós vínhamos falando agora também. A importância do autoconhecimento, que a Elis também traz, né, de entender quem sou eu, quais são os meus pontos fortes, as minhas aptidões, os objetivos, estabelecer esse plano individual, a capacidade de aprendizagem, né, e mais do que nunca, que a Ali traz essa questão das gerações, do aprender a desaprender e a reaprender, né, constantemente, cada vez mais necessário. E isso envolve, eu acho, também responsabilidade, né, com a nossa carreira, né, responsabilidade com esse plano que nós traçamos e principalmente disciplina. E aí uma coisa que eu sempre aprendi muito contigo, né, Ali, assim, a importância da disciplina, né, de primeiro faça o que tem que ser feito, depois faça o que você quiser, né, e isso vai muito ao encontro dessa questão da autoliderança. Então, também quero agradecer a presença de todos, espero que tenha sido muito válido. Convidar vocês a fazer grupo lá, a fazer parte do meu grupo lá no Telegram também, tenho compartilhado várias questões relacionadas à carreira. Novas masterclass aí para surgir com os meus colegas aí, todos maravilhosos, né? Agradecer a presença de todo mundo aí. E é isso, assim, espero que tenha sido muito proveitoso essa noite de quarta-feira para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Ana. Ana, esse conteúdo vai ficar disponível no grupo da Lê e o teu? Vai ficar no grupo da Ana. Amanhã eu compartilho lá no meu grupo. Depois eu vou entrar lá. Então tá bom. Obrigada, vou compartilhar Ana. Aqui o link, então, já para vocês. Só um minutinho.
A aula da mãe. Só um momento aqui, mais um minutinho, deixa eu pegar o link aqui para passar para vocês já conseguem acessar lá. Tenho compartilhado vários materiais para ajudar nesse desenvolvimento de carreira, nessa perspectiva da autoliderança mesmo. Obrigada, Suzy, tá mandando um oizinho ali, obrigada, gratidão.